Iniciamos o nosso culto a Deus desta terça-feira com oração. Neste momento dificílimo que o mundo vive. Não se enganem, não se iludam. O mundo passa, quem sabe, por um único momento e o mais difícil de toda a história. Deus querido, Pai eterno, todo-poderoso, santo, santo, santo é o Senhor. Glorificamos o teu nome, exaltamos, bendizemos, adoramos o Senhor, cultuamos o Senhor como igreja. Igreja sem placa, sem denominação, igreja apartidária, igreja do Senhor, a igreja que será arrebatada. Pedimos a Deus Todo-Poderoso, ó Pai eterno e querido, que o Senhor mais uma vez nos receba como adoradores. Somos servos, somos servidores, serviçais do Senhor. Aceita-nos, ó Deus querido, limpa-nos de todo pecado, de toda maldade, de toda malícia, de todo orgulho, de todo rancor, de todo ódio. Fala conosco, porque queremos aprender do Senhor. Ensina-nos, ó Pai. Livra-nos, Senhor, dos mentirosos, livra-nos da mentira e sê conosco. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento para que possamos entender e ver. E nos alegramos no Senhor, porque temos a consciência que o Senhor nunca nos abandona, que o Senhor provê todas as nossas necessidades. E temos a consciência que o Senhor pode fazer muito mais daquilo que pedimos, e muito mais até daquilo que imaginamos. Esta é a minha oração, é a nossa oração, no santíssimo nome do Cristo Jesus, aquele que há de vir nos buscar. Amém. Olha, o assunto é extremamente importante e se você não puder prestar atenção, deixa para você ver o vídeo uma hora que você tenha condições de prestar atenção, porque senão você não vai entender nada. Eu vou falar, vou falar por 40, 42, 3 minutos, e você não vai entender, né? Porque as coisas estão acontecendo muito rápidas no mundo, muito rápidas. E tem outras tantas coisas para acontecerem ainda, né? Muitas coisas. Tem gente planejando como vai ser o final do ano, como serão as férias. Nós nem sabemos, né, se nós teremos tudo isso, se o mundo vai ter isso. Porque o mundo, queridos irmãos e queridíssimas irmãs, está prestes a presenciar
a mentira final de Satanás e dos seguidores de Satã. E esses seguidores de Satã trabalham para trazer a enganação para o mundo. Existe uma trindade profana em que Satã ele assume a condição, ou ele posa como se ele fosse Deus. Além de Satanás, essa trindade, ela tem um falso Cristo e ela tem uma falsa unção espiritual, que a gente, todos os dias aqui a gente fala. E isto vai produzir uma mentira tão cativante, tão impressionante, uma mentira tão parecida com a verdade, que os próprios eleitos do Senhor se chocarão com o assombro. Essa mentira é o plano mais grandioso que Satanás já criou. Esta mentira é maior do que o plano que ele criou no Jardim do Éden. Esta mentira, que já está espalhada, ela vai ser a obra-prima de Satã, a obra-prima de todos os tempos da mentira e do engano. E o apóstolo Paulo falou sobre esta mentira, nos alertou sobre aquilo que ele chama de ministério da iniquidade. O que é o ministério da iniquidade? É o serviço da iniquidade. É o trabalho de espalhar isso pelo mundo. Paulo também, além de falar dessa excessiva maldade, iniquidade, ele também fala da remoção daquele que o detém, para que essa mentira possa ser transformada em algo compreensivo no mundo material. Isso tudo que eu acabei de falar aqui, meu irmão, minha irmã, está na Bíblia. Claro que eu falei com as minhas palavras, mas se você abrir a sua Bíblia aí agora, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 6 ao 11. Você vai ler isso que eu acabei de falar. Isso já está no mundo. Pensa que você que não está, não. E essa falsa... Por que você não lê? Eu não vou ler porque tem um montão de coisa para falar, né? E você pode ler aí e confrontar com o que eu estou falando. Você deve ler, aliás. E isso é uma falsa unção espiritual. E isso está sendo espalhado pelo mundo todo. E por que existe essa mentira? Que é esta falsa unção espiritual. Porque é esta mentira que vai produzir a mentira final,
para enganar a maioria, se possível até os eleitos. E é esta unção falsa. Você sabe o que quer dizer a palavra unção? Lá, na etimologia dessa palavra, quer dizer, da onde vem a palavra, como ela surgiu, como é que ela foi criada. Né? Por exemplo, só um exemplo para você entender o que é etimologia. Etimologia é o estudo da onde surgem os termos, as palavras. Por exemplo, só para você entender que eu estou falando isso. Que às vezes você vai no dicionário, você vê o que a palavra quer dizer hoje, né? Mas a etimologia estuda como esta palavra surgiu, né? Então, se você for estudar o surgimento da palavra unção, você vai ver que unção quer dizer capacitação. Quando Deus ungia um rei lá no Velho Testamento, o que ele estava fazendo na verdade? Estava capacitando aquele rei. Isso que é unção. Por causa disso que esta falsa capacitação espiritual está bombando, como diz o outro, né? nas igrejas carismáticas, renovadas, pentecostais e neopentecostais. E eu não tenho nenhum problema em falar isso. Porque quanto mais eu estudo, mais eu vejo a mentira. Porque é assim que as coisas funcionam. Né? Agora de manhã eu estava mexendo aí, e até perdi, né? Porque eu queria responder para o sujeito. O sujeito entra com uma música no Instagram. Né? Aliás, se alguém ver, o sujeito entra lá zombando com uma musiquinha e dizendo que ele tem uma contradição bíblica que ninguém conseguiu responder para ele. Eu falei, eu quero saber que contradição que é essa? Porque todas as contradições bíblicas, sem querer tocar trombeta, não é nada disso, mas as contradições bíblicas, para mim, não tem contradição a Bíblia. Porque tudo que me apresentaram, eu fui estudar, fui descobrir, fui perguntar, e eu vi que não era contradição nenhuma. Então eu falei, quero ver o que esse sujeito está dizendo que é contradição bíblica. Aí ele diz, o que está certo? A pergunta dele, né? Abraão foi justificado por obras ou por fé? E aí ele cita Romanos capítulo 4, versículos 2 e 3, que Paulo fala que ele foi justificado pela fé. E depois Tiago 2, 21. Aqui Tiago já fala outra coisa. Eu só queria responder para ele, aprenda a ler o que está escrito, porque você não sabe ler. Por causa disso que é contradição, você não sabe ler, você não põe ponto, não põe vírgula, você não põe reticências, você não põe ponto e vírgula, aí fica essa maçaroca na sua cabeça. É só você ler como está escrito que você vai ver que não tem contradição nenhuma. Mas sumiu, não conseguiu. Então, unção é capacitação. Vou ungir sua casa, é impossível. Como é que você vai capacitar uma casa? A gente não capacita coisas. Por causa disso que Deus não abençoa coisas, Deus abençoa pessoas. É assim ou não é? Então, esta unção falsa espiritual
ela nada mais é, presta atenção nisso, do que magia branca. Magia branca vestida com traje, com roupas cristãs, melhor dizendo. E se você começar a ler a Bíblia com olhos de estudante, de querer entender, aprender, você vai ver Satanás usando magia branca. Desde o Velho Testamento ele faz isso. O que é magia branca? É claro, a explicação técnica não é essa que eu vou dar. O meu tempo é curto, eu tenho que explicar. Então, para facilitar, magia branca é tudo aquilo que Satanás usa, tudo o que Satanás usa para beneficiar a humanidade. E isto é um truque. É um truque. Magia branca é um truque. E Satanás usa, porque é um truque inteligente, é uma tática enganosa, né? E como beneficia, as pessoas aceitam. E o que Satanás é um sujeito, viu? Inteligentíssimo. Ele acaba se escondendo, irmã Cláudia, irmão Altino, Carlos Eduardo. Satanás se esconde atrás da diferença entre magia branca e magia negra. As duas expressões, as duas coisas, né? Ou magia negra ou magia branca, são coisas ruins, são de natureza maligna. Só que quando a gente fala em magia branca, ninguém vê a presença de Satanás ali. Se você falar em magia negra, todo mundo vai falar, não, é coisa pesada, hein? Magia branca não. Magia branca como é que eu vou dizer isso? É o lado bonito do mal. Se você for conversar com um feiticeiro sobre magia branca, ele vai dizer o que para você? Que não, que isso, não tem nada a ver com coisa maligna. Não. É o lado bom da magia. A verdade é que magia branca é bonito, é bom somente para aqueles que são enganados. Infelizmente, as pessoas podem descobrir este engano somente no julgamento do trono branco, e aí já é tarde. Descobrir que estavam não a serviço de Deus, que estavam a serviço de Satanás. E eu quero que você observe na Bíblia, Nelson, observa na Bíblia. Não observa no que eu falo. Porque o que eu faço aqui? Eu pego a Bíblia, né? E eu coloco as minhas palavras aqui. Por causa disso que eu falo, vai lá e leia na Bíblia. Porque aí você vai entender o que eu estou falando. Você vai ler a mesma coisa com as palavras bíblicas. E eu falei a mesma coisa com as minhas palavras. Eu quero que você leia na Bíblia Mateus capítulo 4, versículos do 5 ao 11. E quero que você veja
nesta passagem bíblica, o esforço que Satanás teve tentando enganar o nosso Senhor Jesus Cristo durante 40 dias de jejum no deserto. É assim que ele faz. É assim que ele engana. E eu quero, meu irmão, minha irmã, porque algumas pessoas ficam bravas, ficam tristes comigo quando eu falo alguma... Não, mas ele é muito assim, sabe? Não é bem assim, não é bem assim, é claro que é bem assim. Quando eu falo aqui, por exemplo, normalmente são os carismáticos, os renovados, pentecostais e neopentecostais. Normalmente. Mas isso já se espalhou. Eu quero dizer para você, você acha isso fácil na Bíblia, que quem incluiu esse tipo de adoração nova, não bíblica, foi um sujeito chamado Nimrod. Você vai ver que foi ele que colocou no culto cantores. Quando eu falo aqui, gente, culto é pregar a palavra de Deus, não é cantar, não é dançar, não é representar, não é fazer passinho, isso não é culto. Isso foi introduzido no culto por Nimrod. Ele colocou cantor, dançarino, expressões artísticas. Mas você sabe para que ele colocou? Por que ele colocou? Não foi para adorar a Deus. Foi para estimular a sensualidade no culto. E hoje, isso está em qualquer lugar, não só no culto, mas também dentro do culto. Hoje, os cultos, a música no culto é a maior forma de entretenimento nas igrejas. Tem igreja que é famosa pela banda, tem igreja que é famosa pela orquestra. Homens e mulheres estão se vestindo dentro das igrejas, né? Como se estivesse numa praça, em qualquer lugar. Com roupas que são sensuais mesmo. E aí junta com a música e com a dança, pronto. A carnalidade surgiu. Outra coisa, eu falo para vocês, olha, eu também estive no engano. Esse rock religioso aí é uma forma de manifestação carnal e sensual que não tem absolutamente nada a ver com adoração bíblica. Nada. Isso faz parte da magia, do engano de Satanás. É isso que eu quero que você entenda. As pessoas passam a ir não porque a palavra pregada as faz crescer na graça e no conhecimento do Senhor, mas porque tem entretenimento, porque tem uma banda boa, um cantor bom, uma orquestra boa, um som que a gente ouve. É por isso que as pessoas vão. E o que tem acontecido nas igrejas hoje? Não em todas, mas na grande maioria, salvo raras exceções. Uma mistura de poderes paranormais com entretenimento, música sensual
que lembra música romântica, balada romântica, transformando para os incautos a mentira em falsos ministros de justiça. E aí foi criado este movimento que está tomando conta de tudo. A magia branca sempre foi o meio favorito de ilusão usada por Satã. E ele está preparando uma mentira tão incrível. Por que isso é importante, Otávio? Por que a gente insiste? Porque se você não tiver bem firmado na palavra de Deus, você vai ser enganado. Você vai achar que aquilo é de Deus. Como essa gente acha, né? Isso tudo é de Deus. Olha, eles estão no engano. E aí, o irmão está dizendo, eu já vi até baladinha. Mas é que, gente? A minha denominação não faz isso, mas faz outras coisas. E esta tecnologia moderna, né? Tudo isso vai ajudar Satanás. Isso tudo é um negócio perfeito que as forças malignas já usam e vão usar muito mais para apresentarem esta falsa unção espiritual na mentira da magia branca. Muitos eventos praticados nas igrejas carismáticas, pentecostais, renovadas, neopentecostais, né? Já estão sendo chamados de sinais e maravilhas de Deus. Estão falando que isso é de Deus. Mas não é de Deus. Esses comportamentos insanos são coisa, né, de gente que cai. E o curioso é que eles estão debaixo do Espírito Santo, mas a maioria cai, se não todos, né, cai apoiando os braços. Você já observou isso? Essas coisas que a gente precisa observar. A maioria está desacordada, mas na hora de cair apoiou o cotovelo. As pessoas estão achando, ou elas estão denominando, que isso é manifestação do Espírito Santo. E milhões de pessoas aceitam esse tipo de atividade. E a população demoníaca, a população espiritual demoníaca, né, aplaude esses falsos pastores, essas mulheres que vivem pregando, e os membros, né, que a cada falsa manifestação aplaudem, gritam, como se fosse da parte de Deus. Isto é exatamente o que o diabo quer, porque ele está preparando a vinda do anticristo. E esse tipo de espírito enganoso é a razão que vai levar as pessoas a adorarem o anticristo, a admirarem o anticristo, porque ele vai fazer coisas, como diria minha mãe, minha falecida mãe, do arco da velha. As pessoas acreditam em qualquer mentira aqui, que qualquer pessoa com um pouquinho de entendimento. Peraí, pô. As pessoas acreditam. Você imagina a hora que o anticristo... Não vai precisar de muito também não para enganar essa gente. Não vai precisar de muito não, mas vai enganar. Esse povo aí,
que aceita qualquer mentira, qualquer coisa como vinda de Deus. É a eles, é para eles que será dada a grande ilusão, ao ponto de esquecerem que existe uma Bíblia, que a gente precisa consultar. A pessoa deve ver aquilo lá e falar, pera um pouquinho, onde é que está isso na Bíblia? Não está dizendo aqui do poder, sim, o poder do Espírito Santo, mas isso aqui que você está fazendo aí, quem fez isso? Que apóstolo que fez? Jesus fez isso? Há algum registro bíblico disso na Bíblia? Não, mas é que então não é de Deus. Nós temos que ter essa convicção, porque é essa convicção que Deus quer da gente. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 9 ao 12. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Gente, isso tudo está na Bíblia. Eu não sei porque as pessoas não veem. Elas se permitem ao engano. Com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. É por isso que Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam mais ainda na mentira, para que sejam julgados de todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12. Tem gente que tem prazer nessas mentiras. Não, é o poder do Espírito Santo. Mas da onde você tirou isso? Isso está na Bíblia. É muito fácil para os católicos, por exemplo. Não, vocês só creem na Bíblia. A gente que crê na Bíblia e na igreja. Ué, mas a igreja, até onde eu sei, surgiu da Bíblia. A igreja não tem poder, não é autônoma. Ela, quando se refere à Bíblia, ela é ditada pela Bíblia. Por causa disso que nós, cristãos verdadeiros, somos sola scriptura. O que quer dizer isso? Só as Escrituras. Não adianta o fulano de tal lá da denominação A, B ou C falar tal coisa. Está na Bíblia? Não. Então, não é verdade. Porque senão, eu não sei se vocês sabem, né? Ninguém é obrigado a saber também. Agora, estão vendo Jesus Cristo em tudo. Não, porque não sei o que apareceu Jesus. Mentira, não apareceu nada. Por quê? Por que a gente pode afirmar isso? Porque a próxima vinda de Jesus será no final do arrebatamento. Se a gente fica com a Bíblia, nós podemos ter convicção que nós estamos certos. Pode falar o que quiser. Agora viram Jesus Cristo num pastel. Não, você está sabendo disso? Num pastel. O pastel tinha a cara, o rosto de Jesus. Mas, gente... Não, peraí. Então Satanás não vai precisar de muita coisa para enganar, não, porque o povo é bobo. Não é só nós brasileiros, não. O povo do mundo todo são pessoas bobas. Nós estamos entrando, ou já estamos dentro, é difícil precisar isso, né? E também precisar isso, ou já estamos dentro, eu acho que a gente já está dentro da enganação sem precedentes na história da igreja.
Agora, tem gente que tem medo de falar. Eu não acredito nesse negócio de Aparecida. Tem gente que, não, mas eu não posso. Por que você não pode? Então você acredita. Então você acredita. Tem gente que ainda tem medo de passar debaixo de escada. Você sabe por que eu não gosto de passar embaixo de escada? Porque pode cair alguma coisa que está em cima da escada em mim. Tem gente que tem medo de falar a verdade, de viver a verdade. A palavra de Deus, irmãos e irmãs em Cristo, é infalível. Não precisa de complemento. Quem tem a palavra de Deus não se engana pelas falsas interpretações humanas. A palavra de Deus, ela é a nossa âncora da fé. É a sua. Às vezes eu estou vendo um jogo, tem um narrador que eu gosto muito dele, mas de repente tem hora que ele fala, minha Nossa Senhora. Na hora eu falo, minha não, só se for sua. Eu falo, porque não é minha. É dele. É dele. Eu não o conheço pessoalmente, se conhecesse falaria. Mas também falaria uma vez só, não ia ficar insistindo não, é uma vez só. Meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, tome cuidado. Pense em tudo que foi dito. Tome cuidado para que a sua âncora esteja firme e segura na rocha. A rocha é Jesus Cristo. A rocha não é denominação, não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, é Cristo. Não tenha vergonha de Cristo. Não tenha vergonha do Evangelho. Porque a Bíblia diz que aquele que se envergonha do Evangelho, Cristo irá envergonhar-se dele também quando ele voltar. Não tenha vergonha. A gente não precisa ofender, agredir as pessoas. Agora, falar a verdade é obrigação nossa. É mais que obrigação nossa. É amor ao próximo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero louvar o Senhor, né, por tudo que a gente pôde conversar um pouco hoje da Bíblia Sagrada, né, sobre magia. As pessoas vão se esquecendo disso e muitas vezes nós temos que dar uma cutucada na gente mesmo para a gente acordar. Opa, não é assim não. O engano está aí e vai aumentando dia após dia. Ajuda-nos, Senhor, a termos a nossa âncora presa na rocha que é Jesus, o Cristo. Esta é minha oração, Senhor, de honra, de glória, de louvor e de agradecimento ao Senhor. E eu oro no nome do único, não há outro, nem outra, muito menos outra, intercessor entre Deus e os homens, Jesus, o Cristo. Amém.